Os carros automáticos estão em todo o lado e tornam a condução muito mais fácil. São simples de manobrar e perfeitos para principiantes. Mas aqui está o problema. Se os conduzir incorretamente, pode causar danos graves que lhe vão custar caro. Se quer que o seu carro permaneça fiável e a sua carteira intacta, este guia é para si. Revelamos-lhe 19 erros que nunca deve cometer num carro automático. Erros que a maioria dos condutores nem sequer percebe. Uma destas dicas pode mudar completamente o seu estilo de condução. Se a ignorar, pode arrepender-se quando o mecânico lhe entregar a fatura. Vamos começar. Erro número 19. Manter a mão na alavanca de mudanças em carros automáticos. No caso dos carros manuais, alguns condutores têm o hábito de manter a mão na alavanca de mudanças, mas este hábito é inútil e até prejudicial no caso dos carros automáticos. A alavanca de mudanças numa caixa automática não é destinada ao uso contínuo, e a aplicação de pressão constante sobre ela pode levar ao desgaste prematuro dos componentes internos da caixa de velocidades. Além disso, tocar involuntariamente na alavanca enquanto conduz pode levar ao movimento acidental da alavanca para outra mudança, o que pode causar choques na transmissão ou até perda de controle sobre o carro. O melhor é manter ambas as mãos no volante e usar a alavanca apenas quando necessário, ou seja, ao arrancar, estacionar ou mudar de velocidades para terreno acidentado. Erro número 18. Aceleração brutal. Quando pressiona o pedal do acelerador, o combustível mistura-se com o ar, criando uma explosão que move o pistão. Quanto mais rápido este processo ocorre, mais estresse é colocado no motor. Imagine que o seu motor passa de 900 RPM para mais de 10.000 RPM em poucos segundos. É uma exigência imensa. A aceleração brusca coloca pressão no motor, embreagem, engrenagens e rolamentos. Claro, o seu carro está construído para lidar com condições difíceis, mas arranques agressivos repetidos levam ao desgaste prematuro. É por isso que os carros de corrida necessitam de manutenção frequente. São sujeitos a acelerações extremas constantemente. Se continuar a pressionar o pedal ao máximo, vai desgastar os componentes essenciais mais rapidamente. A aceleração suave e constante é o melhor método de conduzir. Mantém o seu carro em bom estado e poupa-lhe dinheiro a longo prazo. Erro número 17. Mudar de velocidades. Antes do carro parar. Colocar o carro em modo parque enquanto ainda está em movimento coloca uma pressão desnecessária no trinco de estacionamento, uma alavanca pequena, mas essencial, concebida para bloquear o carro no lugar, não para pará-lo em movimento. Se o forçar demasiado cedo, vai desgastar-se rapidamente e, no pior caso, pode partir-se. Se isto acontecer, outras peças, como o pino de bloqueio ou o veio de saída, podem ser afetadas. Se a função de estacionamento falhar, o seu carro pode começar a rolar. Se ouvir um ruído de fricção quando muda para park, é um sinal de aviso. Significa que a alavanca tem dificuldades em fixar-se. Da mesma forma, não mude de drive para reverse ou vice-versa sem parar completamente. Este hábito coloca um estresse enorme na transmissão e pode levar a reparações superiores a $3.000. Alguns carros mais recentes são mais inteligentes e não lhe permitirão mudar de velocidade até que tenha parado completamente. Erro número 16. Mudança manual de velocidades de modo agressivo. Muitos carros automáticos modernos têm a opção de mudança manual de velocidades através do modo Tiptronic ou Sport. No entanto, este sistema não deve ser usado da mesma forma que uma caixa manual. A mudança frequente de velocidades de modo agressivo, sem deixar a transmissão funcionar de forma ótima, pode colocar pressão desnecessária nos componentes internos. Se reduzir demasiado cedo ou forçar o motor em rotações elevadas constantemente, vai acelerar o desgaste do conversor de binário e das engrenagens na transmissão. Além disso, algumas caixas automáticas têm um sistema de proteção que recusará a mudança de velocidade se detectar um risco de deterioração, mas nem todos os modelos dispõem desta função. Para prolongar a vida útil da transmissão automática, use a mudança manual apenas nas situações em que é necessária, como descidas abruptas ou tração melhorada em estradas difíceis. Erro número 15. Rotação do motor a frio. Quando o motor está frio, partes como os pistões e os segmentos não se expandiram completamente, o que pode causar desgaste desnecessário e danos. A aceleração brusca a frio provoca mudanças abruptas de temperatura, colocando pressão nos componentes do motor e levando a deteriorações a longo prazo. Quando liga o motor, o óleo não teve tempo de circular adequadamente. A temperaturas baixas, o óleo é mais espesso e não se distribui uniformemente, o que dificulta a lubrificação das peças essenciais. Se acelerar demasiado cedo, força o motor a funcionar sem lubrificação adequada, o que leva a desgaste excessivo. Para evitar isto, deixe o motor aquecer antes de conduzir agressivamente. Em dias quentes, deixe-o funcionar ao ralente pelo menos 1 minuto.
Em dias frios, dê-lhe 5 minutos para permitir que o óleo circule completamente e lubrifique todos os componentes. Não confie apenas no indicador de temperatura do líquido de arrefecimento. O óleo aquece mais lentamente do que o líquido de arrefecimento. Por isso, o motor pode ainda estar frio, mesmo que o indicador mostre outra coisa. Erro PES 14. Ignorar ruídos e vibrações anormais da transmissão. Uma transmissão automática saudável deve funcionar suave e silenciosamente, e qualquer ruído invulgar, como zumbidos, estrondos ou chocalhos, bem como vibrações sentidas durante a mudança de velocidades, representam sinais de alarme que não devem ser ignorados. Muitos condutores cometem o erro de continuar a conduzir, esperando que o problema se resolva sozinho. No entanto, estes sinais podem indicar problemas mais graves, como desgaste dos solenoides de controlo da transmissão, falhas do conversor de binário, deterioração dos rolamentos ou das engrenagens, ou até problemas com o sistema hidráulico da transmissão. Ignorar estes sinais precoces pode levar a uma reparação menor que se pode transformar rapidamente num problema maior e dispendioso. Assim, é essencial que, assim que surjam tais sintomas, agende uma verificação num especialista em transmissões automáticas. Este erro é distinto e não se encontra nos outros 18 erros mencionados no documento, sendo um aspecto importante da manutenção de carros automáticos que merece ser incluído na lista. Erro Tasigrabo 13. Sobrecarga da transmissão através de reboque excessivo. Um dos erros mais graves que os proprietários de carros automáticos podem cometer é sobrecarregar o seu veículo através do reboque de pesos que excedem a capacidade recomendada. As transmissões automáticas são particularmente vulneráveis ao estresse causado pelo reboque excessivo, e as consequências podem ser devastadoras para a sua vida útil. Durante o reboque de um atrelado ou outras cargas pesadas, o líquido de transmissão pode sobreaquecer rapidamente, perdendo as suas propriedades de lubrificação e arrefecimento. Os componentes internos da transmissão são sujeitos a um estresse constante e intenso, o que leva a um desgaste acelerado. Este desgaste não é imediatamente visível, mas os seus efeitos cumulativos podem levar a falhas catastróficas da transmissão. Para proteger a transmissão automática durante o reboque, é essencial consultar o manual do utilizador do carro e respeitar rigorosamente os limites de peso recomendados pelo fabricante. Se planeia rebocar frequentemente, a instalação de um radiador auxiliar de transmissão pode ser um investimento sensato. Este dispositivo ajuda a manter a temperatura ótima do líquido de transmissão, mesmo em condições de exigência intensa. Além disso, é importante monitorizar a temperatura da transmissão durante o reboque e evitar sobrecarregar o veículo. Se observar que a transmissão começa a funcionar com mais dificuldade ou que as mudanças de velocidade se tornam mais brutais durante o reboque, estes são sinais de que o sistema está sobrecarregado e deve reduzir imediatamente a carga. Erro Xiaongru 12. Conduzir com pneus subcalibrados. À primeira vista, a pressão dos pneus pode parecer que não tem qualquer relação com a transmissão automática do seu carro, mas a realidade é surpreendentemente diferente. Conduzir com pneus subcalibrados cria um efeito em cadeia que pode afetar significativamente o desempenho e a longevidade da caixa de velocidades automática. Quando os pneus não têm a pressão correta, estes criam uma resistência adicional ao rolamento, forçando a transmissão a trabalhar muito mais intensamente para manter a velocidade desejada. Esta exigência adicional leva ao sobreaquecimento do líquido de transmissão e pode causar desgaste prematuro dos componentes vitais da caixa de velocidades. Além disso, a transmissão será forçada a mudar mais frequentemente as velocidades para compensar o esforço adicional, o que leva a um funcionamento menos eficiente e a um consumo aumentado de combustível. As mudanças de velocidades tornam-se mais brutais e menos precisas, porque a transmissão tenta adaptar-se às condições de rolamento subótimas criadas pelos pneus descalibrados. A longo prazo, este estresse constante pode encurtar significativamente a vida útil da sua transmissão automática e pode levar a reparações dispendiosas que poderiam ter sido evitadas através de uma simples verificação regular da pressão dos pneus. Erro. Na Airbus 11, deixar o carro ao ralente em drive. Demasiado tempo. Embora não deteriore diretamente a transmissão, manter o motor ao ralente coloca uma pressão desnecessária no motor e noutros componentes. Quando o carro está ao ralente, o motor continua a funcionar, os cilindros disparam e os componentes elétricos como o alternador e as correias são usados. Embora pareça inofensivo, a longo prazo, isto acrescenta desgaste sem adicionar quilômetros ao conta-quilômetros. Reparou que os anúncios de carros mencionam quilômetros em autoestrada? Isso porque conduzir na autoestrada coloca menos estresse no motor do que conduzir na cidade, onde as paragens e arranques são frequentes. Se deixar o carro ao ralente demasiado tempo, vai desgastá-lo gradualmente sem se aperceber. Alguns minutos não são um problema, mas se ficar em drive durante 30, 40 minutos, é equivalente a uma viagem longa pela cidade, com paragens e arranques constantes. Além disso, o ralente afeta a eficiência do combustível.
O motor não funciona na capacidade ótima, o que leva à combustão incompleta, acumulação de carbono e sujidade das velas. Isto significa um consumo maior de combustível e mudanças de óleo mais frequentes. Se tiver de esperar, é melhor passar para park ou desligar completamente o motor. Erro Thibulgudru 10. Desligar o motor imediatamente após uma viagem intensa. Os carros manuais arrefecem gradualmente quando se reduz as velocidades, mas os automáticos mantêm a potência durante mais tempo, o que faz com que o motor permaneça quente mesmo após parar. Se desligar o motor demasiado rapidamente, o fluxo de óleo e líquido de arrefecimento para abruptamente, retendo o calor no interior. Este fenômeno, chamado hot soak, pode provocar o sobreaquecimento de alguns componentes essenciais e desgaste prematuro do motor. Os carros com um turbocompressor são ainda mais sensíveis a este problema. Por isso, é essencial deixá-los arrefecer um pouco antes de desligar o motor. Erro 9. Ligar e desligar o motor com demasiada frequência. Ligar e desligar frequentemente o motor coloca um estresse adicional em componentes como o motor de arranque e a bateria. Embora os sistemas Auto Start-Stop nos carros modernos sejam projetados para gerir paragens temporárias, o desligamento manual excessivo pode levar ao desgaste prematuro do sistema de ignição e da bateria. Se não for necessário, evite paragens repetidas do motor. Erro 8. Mudança frequente entre drive e reverse sem paragem completa. Outro hábito prejudicial para os carros automáticos é a mudança rápida entre drive, D, e reverse, ER, sem parar completamente. Muitos condutores, especialmente quando estacionam ou fazem manobras rápidas, mudam a direção de marcha sem esperar que o carro pare totalmente. Esta prática coloca uma pressão enorme na transmissão, pois força o conversor de binário e as engrenagens internas a compensar bruscamente a mudança de direção. A longo prazo, isto pode causar desgaste acelerado e reparações muito caras na caixa de velocidades. O melhor é parar completamente o carro antes de mudar entre drive e reverse. Mesmo que pareça que perde alguns segundos, vai poupar centenas ou até milhares de euros a longo prazo ao evitar reparações maiores. Erro 7. Conduzir através de água profunda. Passar através de água profunda pode permitir a infiltração de água na transmissão através dos orifícios de ventilação. Uma vez que a água se mistura com o óleo da transmissão, este torna-se um líquido espesso e leitoso, que pode deteriorar os discos de embreagem e outros componentes internos. Mesmo que drene o líquido, os danos já foram feitos. Se não tiver um veículo todo o terreno especialmente preparado, evite passar por águas profundas para prevenir problemas de transmissão. Erro 6. Deixar o carro em P sem usar o travão de mão. O mecanismo de bloqueio da transmissão, Parking Powell, é concebido para manter o carro em posição, mas não é suficientemente forte para sustentar sozinho o peso do veículo, especialmente num terreno inclinado. Se não usar o travão de mão, o mecanismo pode desgastar-se ou até partir, o que pode levar a reparações dispendiosas. Habitue-se a puxar o travão de mão antes de tirar o pé do travão. Erro 5. Ignorar as luzes de aviso no painel. As luzes de aviso estão lá por algum motivo. As vermelhas indicam problemas graves, como falta de pressão de óleo, sobreaquecimento do motor ou problemas no sistema de travagem. As amarelas ou cor de laranja são menos urgentes, mas necessitam ainda assim de atenção, como verificação da pressão nos pneus ou manutenção do motor. Ignorar estes sinais pode levar a reparações dispendiosas. Erro 4. Saltar velocidades na mudança. Os carros automáticos são concebidos para mudar as velocidades de modo ótimo. Se tentar forçar manualmente a passagem entre D, N, R ou P sem parar completamente o carro, pode desgastar a transmissão prematuramente. Tente deixar o sistema automático fazer o seu trabalho sem intervenções bruscas. Erro 3. Conduzir demasiado perto de outros carros e travagem tardia. Conduzir colado ao carro da frente reduz o seu tempo de reação e aumenta o risco de acidentes. Como os carros automáticos tendem a ter uma aceleração suave, muitos condutores subestimam a distância de paragem. Manter uma distância de segurança e travar gradualmente ajuda a reduzir o desgaste dos travões e melhora o consumo de combustível. Erro 2. Uso incorreto do modo manual sequencial. As transmissões automáticas modernas evoluíram consideravelmente, oferecendo aos condutores a opção de assumir o controle manual da mudança de velocidades através do modo sequencial ou das patilhas no volante. Embora esta característica possa ser tentadora para condutores que desejam uma experiência mais desportiva ao volante, o seu uso incorreto pode ter consequências sérias para a transmissão automática. Muitos condutores cometem o erro de tratar este modo como uma caixa de velocidades manual tradicional, forçando as mudanças de velocidade a rotações muito elevadas ou reduzindo agressivamente sem ter em conta os limites do sistema. A transmissão automática, mesmo em modo manual, tem ainda os seus próprios mecanismos de proteção e limites de funcionamento que não devem ser ignorados. Manter o motor constantemente em rotações elevadas em modo manual
pode causar sobreaquecimento da transmissão e desgaste acelerado dos componentes. O sistema de controle da transmissão emite frequentemente avisos sonoros ou visuais quando deteta uma utilização imprópria, mas muitos condutores optam por ignorá-los, considerando que sabem melhor do que o computador do carro. Para usar corretamente o modo manual, é essencial compreender que este foi projetado para oferecer um controlo adicional em situações específicas, como condução em estradas de montanha ou em condições que necessitam de uma tração precisa. Não é destinado a ser usado para condução agressiva ou para forçar a transmissão para além dos seus limites de projeto. Respeitar estes limites assegurará uma vida útil mais longa para a sua transmissão e uma experiência de condução mais agradável em geral. Erro 1/1. Negligenciar a manutenção regular. Uma manutenção regular mantém o carro em bom estado de funcionamento e previne problemas dispendiosos. As mudanças de óleo, verificações do líquido de transmissão, pressão dos pneus e inspeções periódicas ajudam-no a evitar falhas maiores. Se saltar revisões, arrisca-se a ter problemas como formação de depósitos, queda de desempenho do motor e até avarias graves.